Vamos falar sobre um tema extremamente importante na área de saúde e na medicina. Vamos falar sobre empatia. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo. Meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem é da área de saúde, para quem trabalha com medicina, que é a empatia. Aquela capacidade que a gente tem de simpatizar com a dor do outro. Então, a gente vai utilizar para isso, para a gente começar essa conversa, um vídeo que é da Cleveland Clinic, que é um dos maiores complexos hospitalares e um dos melhores complexos hospitalares também dos Estados Unidos. Nos rankings em que são feitas as classificações de hospitais, normalmente a Cleveland Clinic fica sempre entre os primeiros, no topo, nos 3 primeiros ou nos 5 primeiros, está sempre lá no topo. E um dos motivos a gente vai entender através desse vídeo, que é um vídeo sobre empatia. E logo depois eu deixar 2 referências mais já específicas para quem for da área de saúde, 2 artigos do The New England Journal of Medicine. Vamos começar então, vamos dar uma olhadinha e comentar esse vídeo aqui. Poderia um grande milagre acontecer para que nós nos dessemos contas através dos olhos dos outros por um instante? Uma frase, uma quote do Henry David Thoreau. Legal é que esse vídeo aqui começa lá na Cleveland Clinic, tudo isso é um ambiente real. Obviamente, para fazer o vídeo foram contratados atores, mas o ambiente é lá na Cleveland Clinic, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele vai começar a passar pelos olhos de vários pacientes. Uma observação importante antes da gente verificar todos eles é que tudo isso está acontecendo supostamente no mesmo hospital, no mesmo ambiente. Cirurgia da esposa foi bem, indo para casa descansar, tem coisa melhor do que isso. Você ter um parente que passou por um processo de cirurgia e tudo foi bem sucedido, todo mundo tá contente e tranquilo depois de um bom procedimento, tanto equipe quanto paciente e família. "29 dias esperando para um novo coração". Quem está numa fila de transplante ou tem alguma pessoa na fila de transplante sabe o quão ansiogênico pode ser esse momento. Ter um filho no hospital deve ser uma dos maiores desesperos de qualquer pai, porque quando a gente tem alguma coisa que acontece com a gente tem uma certa dimensão do sofrimento, né? Agora, quando isso acontece para alguém que a gente ama muito, ainda mais um filho ou filha, nossa, deve ser um dos maiores desafios da paternidade e da maternidade, né? Aqui uma cena muito comum e todo mundo deve ter alguém que conhece algo ou já aconteceu com si mesmo, ir no médico e não entender completamente o que está sendo falado pelo profissional de saúde. Chocada demais para entender as opções de tratamento. Outro momento que é bastante comum, aqui no Brasil eu acredito que talvez seja um pouco menos comum, pelo menos assim espero, né? Mas nos Estados Unidos existe uma certa cultura de as informações serem dadas de uma forma bastante drástica. Existem protocolos para você dar uma informação de uma forma estruturada e que prepare o paciente e faça da maneira mais adequada tecnicamente possível, mas mesmo assim acontecem muitos casos que demandam um choque e a gente tem aquele momento, né, que está sendo retratado nessa imagem. Se houve a primeira palavra de um diagnóstico difícil e a partir dali não se ouve mais nada do que o profissional de saúde está falando.
sala de espera, né? Em momentos parecem dias. Aí aqui um momento, né? No mesmo hospital a gente tem todos esses casos, uma familiar chegando para encontrar um marido, um pai que seja, no momento terminal de vida. Então visitando o pai pela última vez. E no mesmo ambiente ali atrás, 2 profissionais de saúde ali celebrando 25 anos de casamento. Então, a gente tem no mesmo contexto notícias excelentes e notícias infelizmente ruins no mesmo cômodo do hospital. Aqui eu acredito que seja um dos momentos que retrata uma coisa muito comum de acontecer em hospitais, né? De você estar no mesmo ambiente por causa do elevador e você ter ali semblantes e histórias assim extremamente diferentes. A esposa teve um derrame, preocupado sobre como irá cuidar dela. Recentemente divorciada. E acabou de descobrir que será pai. Então a gente tem ali num momento do elevador 3 momentos de vida, 3 sentimentos extremamente opostos, divergentes. A filha irá se casar no sábado. Decidida a estar presente. Aí ali entra uma questão que a gente muitas vezes não controla, né? Como quando a gente está num momento de fragilidade, hospitalizado, alguns momentos que às vezes são simples, aqui no caso não era, porque era casamento, né? Mas alguns momentos que são mais simples no dia a dia que a gente consideraria, são extremamente... fazem falta, né? A gente valoriza quando a gente tende a perder essa liberdade, essa possibilidade de estar presente. Preocupado em como vai pagar por isso. Aqui entra uma questão que aqui no Brasil existe, obviamente. Nos Estados Unidos existe num grau extremamente maior, porque o sistema de saúde, né, estruturado da forma como é, no fee for service, quanto mais serviço é provido, mais dinheiro um hospital, um profissional de saúde, um plano acaba ganhando. Então, é algo que acaba trazendo uma preocupação enorme para os pacientes que não estão segurados e que não estão no caso dos Estados Unidos, né? No Medicare ou no Medicaid, naquele plano pago pelo governo para idosos ou para pessoas que atingem um mínimo de renda, mais pobres, e não são veteranos de guerra, né? Então o governo não paga para as demais pessoas. Se a pessoa não tem o seguro, ela acaba ficando totalmente desamparada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que atende a todos, né? Só que existem os desafios de acesso, das pessoas chegarem até o sistema de saúde. Talvez essa questão de preocupar de como vai pagar não seja tão comum como é nos Estados Unidos. Aqui o maior desafio é como chegar até o hospital, como ser atendido. Então é uma diferença. Se você não sabe do que a gente está falando aqui sobre os Estados Unidos, deixar o vídeo, link na descrição. A gente já comentou um pouco sobre os diferentes sistemas de saúde do mundo. Dentre eles falamos em um pouco mais de detalhes sobre os Estados Unidos. Amanhã, primeiras férias depois de anos. Aí entra uma questão também interessante, né? Muitas vezes a gente pensa nos profissionais do hospital, mais o enfermeiro, o médico, a equipe multi, e a gente se esquece que tem todo um aparato de serviços, desde limpeza, estrutura, manutenção, que são fundamentais e que muitas vezes os profissionais trabalham um ritmo bastante alto para conseguir dar conta do fato de o hospital ser uma empresa, uma organização que funciona 24 horas.
7 milhas distante de casa. Aqui tem outro fato aqui que é muito marcante, né? Que é a questão de muitas vezes, aqui em São Paulo isso acontece bastante, né? Muitas pessoas vêm se tratar aqui em São Paulo de quilômetros de outros estados, às vezes de outros países. E o fato de você estar longe faz com que você tenha maior dificuldade normalmente de ver familiar e de que você não se sinta realmente em casa. Então isso faz muita diferença, né? Quase acabando um turno de 12 horas. Aqui entra um ponto, acho que é muito importante a gente lembrar que os turnos na área de saúde, como padrão, eles são de 12 horas. E muitas vezes vários profissionais, tanto médicos, enfermeiros, quanto equipe multi, às vezes eles têm mais de um trabalho, de forma que acabam trabalhando de 12 horas todo dia. Isso é a receita para ter burnout, para ficar sobrecarregado, né? E muitas vezes isso é visto como algo bom pela sociedade, mas na verdade, se a gente for olhar para aquele profissional, acaba extenuando completamente a vida do dia a dia, né? Então é bastante importante a gente olhar de uma forma crítica essa questão dos plantões serem muitas vezes longos e muitas vezes sendo diários, sem dar tempo de o profissional realmente descansar. Sete anos livre do câncer. Torcendo para segurar hoje. Aqui, né, nos hospitais, então a gente está falando tudo no mesmo ambiente. Muitas vezes isso acontece no mesmo prédio, inclusive, em vários hospitais, né? Então você tem aqui o setor de neonatologia, o bebezinho acabou de nascer e a mãe sonha em poder ter o bebê no colo, né? A mãe, o pai, o familiar. Então isso é algo que deixa a gente até emocionada, né? E é algo que é muito comum de você ver numa UTI neonatal. E um bebê, um ser tão frágil, né? Até assusta, né? Ver os acessos, que na verdade protegem o bebê, a criança, né? Mas que pra gente parece que são extremamente invasivos e causam dor. Eles viram alguma coisa em sua mamografia. Aqui tem de novo uma alusão àquela questão da comunicação, né? Como é fundamental a comunicação do profissional de saúde, médico, com o paciente, a paciente, porque isso acaba trazendo uma proximidade e ao mesmo tempo uma tranquilidade. Quando a gente tem termos inespecíficos, existe uma assimetria de informação tão grande na área de saúde, né? A pessoa, o paciente, está doente, tem o certo problema, só que não consegue entender o que ele tem, porque obviamente não estudou para isso, não tem uma formação. Então muitas vezes é alguma coisa que pode não ser nada, se não for explicado de uma forma um pouco mais técnica, com uma certa educação em saúde, ou uma certa educação sobre a doença, acaba gerando um grande transtorno psicológico de o que será que é essa alguma coisa, né? Então esses termos vagos acabam trazendo um tormento psicológico enorme para quem os ouve. Acabaram de assinar os documentos para deixar o paciente falecer sem tentativa de ressuscitá-lo. Aqui entra uma questão que é algo bastante interessante, né? Hoje existe um documento que se é assinado muitas vezes pela família, declarando sob quais termos e quais medidas de ressuscitação de paciente são aceitos pelo paciente e pela família, de forma, é um atestado vital, um atestado de vida e não de morte, que o paciente, forma que ele vai querer ser tratado até o final da vida. Isso está cada vez mais comum e isso acaba, quando respeitado, né, e deve ser respeitado pelo hospital, devidamente registrado em prontuário, mas isso traz uma tranquilidade muito grande para a família e para o próprio paciente, né?
Sempre quis ter um filho. Os ouvidos melhoraram finalmente, né? Essa questão de ouvido e de ouvir, né? De novo, aquela questão da gente só dar valor quando a gente perde alguma coisa, né? Tem vários vídeos mostrando aqueles pacientes que ouvem pela primeira vez ou que têm uma acuidade melhor após a utilização de algum aparelho auditivo que ajude. É uma coisa brilhante, né? Da medicina e da ajuda. E a gente só percebe quando a gente tem alguma dificuldade em algum dos nossos sentidos. Se indicar, os 6 meses atrás, algo tão comum, né? Uma das principais causas de morte no Brasil e no exterior também, mas no Brasil, entre as 5 maiores causas de morte são as causas externas, dentre elas os acidentes traumáticos. Muitas vezes a gente não percebe, né? Porque tá tão no nosso dia a dia, acidente de carro, acidente de ônibus, acidente no transporte, mas é algo que é uma das principais causas de morte no Brasil. A gente sempre precisa ficar bastante atento e tomar as medidas de transporte defensivo, direção defensiva, para evitar que continue assim, né? A dor não passar, né? Sentir a dor por muito tempo é algo traumatizante. O tumor era benigno. E na mesma escada rolante, o tumor era maligno. Então, assim, a gente tem o mesmo ambiente, as pessoas convivendo com diferentes histórias, com diferentes situações. Se você pudesse se colocar no lugar do outro... escutar o que eles escutam, ver o que eles veem, sentir o que eles sentem, você os trataria de forma diferente? Bom, aí entra a propaganda da Cleveland Clinic, que é essa clínica, então, que fez esse vídeo, que eu acho brilhante. Toda vida, every life deserves world-class care. Toda vida merece um tratamento de nível mundial. Um cuidado de nível mundial. Um dos lemas bem interessantes da Cleveland Clinic é o Patients First, que é o pacientes em primeiro lugar. Acredito que esse filme sobre empatia nos fala bastante sobre essa cultura da Cleveland Clinic e é bastante interessante, né, isso. Esse é caso, inclusive, da Harvard Business School, da Harvard Medical School, falando sobre um caso de sucesso da Cleveland Clinic, que realmente eles têm essa cultura em todos os profissionais dos hospitais não ser chamados de funcionários, mas de caregiver, de cuidadores. E isso acaba gerando uma cultura de cuidado, desde o atendente da porta até o presidente do hospital, passando por todos os profissionais, sejam eles de saúde ou não. Pelo menos é isso que objetiva a cultura da Cleveland Clinic, e em parte eles são muito bem sucedidos nisso. Acredito que esse seja um caso de sucesso da aplicação da empatia na prática, né? Então, acho que esse vídeo nos ajuda a sentir um pouco, vale a pena, o link vai ficar na descrição, rever esse vídeo e dar uma olhadinha de forma direta, mas ele faz a gente refletir como num mesmo ambiente hospitalar, a gente tem tantos momentos diferentes entre profissionais, entre pacientes, como é um desafio enorme a gente conseguir fazer com que esse paciente seja bem tratado e de forma adequada, mesmo tendo processos que são totalmente diferentes no mesmo hospital, né? A gente tem tratamentos diferentes para cada uma das especialidades, para cada uma das patologias, como tratar da melhor forma, oferecer o maior cuidado para esse paciente é sempre um desafio, e a empatia é uma das receitas, é um dos ingredientes mais importantes nesse processo, além de toda uma estruturação administrativa e de conhecimento técnico. Não adianta só ter a parte técnica, a gente precisa ter um
um conhecimento da área emocional, da área de comportamento, para propiciar o melhor cuidado, né? Vamos dar uma olhadinha agora nos artigos, que vale a pena a gente pensar um pouquinho e refletir sobre. 1, 2, 3 e vamos lá. Então a gente está aqui, vou mostrar um artigo que a gente já comentou aqui no canal, fizemos um vídeo sobre ele. São 2 artigos do New England. O primeiro é Learning Empathy from My Camry 97, que é aprendendo empatia do meu carro do ano de 1997. Basicamente aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. O autor aqui, ele é um médico e ele fala sobre os desafios de aprender sobre empatia. Ele só aprendeu sobre empatia quando o carro dele quebrou e ele não conseguia resolver o problema do carro e dependia do mecânico. Aí ele aprendeu sobre empatia por ele estar numa mesma situação, uma situação um pouco similar, ter sido mais próximo que ele se colocou até aquele momento, né, enquanto médico ou residente, do momento e dos sentimentos de um paciente. Esse é um dos artigos que vale a pena dar uma olhadinha, principalmente para quem é da área de saúde. E o segundo artigo é esse daqui. Ele é também do New England, publicado nesse ano de 2022, que é o artigo Lente sobre a estética, a distância estética e a empatia. Também é uma médica, a autora, e ela comenta basicamente que ela aprendeu sobre empatia quando, durante a residência dela, que estava bastante puxada, e ela estava numa situação em que ela estava demonstrando bastante pouca empatia para os pacientes, devido a todos os desafios que ela relata no artigo, ela foi numa exposição de arte que fez com que ela clicasse, ela lembrasse da importância de ter empatia e de ter a sua forma de demonstrar empatia, que não necessariamente é a mesma forma do que os dos outros, mas faz a gente refletir um pouco sobre cada um tendo a sua forma de demonstrar empatia. E ela aprendeu isso vendo a forma como uma fotógrafa reproduzia as fotos difíceis, desafiantes a respeito das relações humanas. Então esses 2 artigos vão ficar nas referências para quem tiver mais interesse, mas de qualquer forma acredito que um dos itens mais importantes da gente pensar e conversar é justamente sobre como empatia é algo fundamental para que a gente tenha um bom cuidado, seja como profissional de saúde oferecendo esse cuidado, seja como paciente recebendo esse cuidado. Empatia e essa inteligência emocional que é demandada do profissional de saúde é algo que torna o cuidado, é algo que azeita as engrenagens, é algo que lubrifica as engrenagens do processo de cuidado. É algo que é fundamental, muitas vezes isso não é visto. Muitas vezes isso não é ensinado em algumas faculdades, não é ensinado de uma maneira formal, mas isso é demandado. Isso é importante que todo profissional da área de saúde, a gente sempre pode melhorar nisso. Falo por mim, né? A gente sempre pode melhorar nessa questão de sermos mais empáticos quando a gente está oferecendo cuidado, quando a gente está recebendo também cuidado. Acredito que um item muito importante é ressaltar essa questão de que num hospital, muitas vezes quando a gente vai, a gente fala, nossa, como isso daqui, como esse caos pode funcionar? E essa pergunta é uma pergunta muito importante que mesmo quem é da área de saúde, mesmo quem é da área de gestão se pergunta, porque são tantos processos diferentes, tantas abordagens diferentes, tantas doenças e questões diferentes, tantos contextos diferentes numa mesma organização, no mesmo hospital. E a gente tem um desafio grande também, que é a rotatividade de equipe em muitos hospitais, né? Muitos hospitais têm um turnover, uma troca muito grande de profissionais. Isso faz com que a cultura daquela empresa, daquela organização, ela fique numa situação de que a todo momento os profissionais têm que aprender a serem mais empáticos, aprender sobre cultura, porque muitas vezes a troca de funcionários é tão intensa que treinamentos, ou mesmo que colaboradores que estejam aprendendo sobre como é a cultura daquele lugar, como é o processo de empatia daquele lugar, acabam saindo ou por demissão ou por vontade própria. Isso acaba fazendo com que uma organização não tenha um tratamento, um contínuo de cuidado, né, ao longo de todo o tratamento do paciente, o que não é bom.
Então, o fato de os plantões serem extenuantes, o fato de termos organizações que não treinam os colaboradores com empatia, não é justificativa para a gente não ter esse cuidado. A gente precisa ter, mas para isso a gente tem que ter uma preparação e uma adequação a isso. E uma das formas de fazer é medindo, né? A gente tem que medir. Quem não mede não gerencia, quem não mede não melhora, né? Então, uma das formas de a gente medir, uma das formas de medir é tendo um contato e um acompanhamento do paciente que foi tratado num determinado hospital. Talvez empatia seja um dos itens que a gente consiga obter de melhor forma, de forma mais fácil, com uma pequena pergunta para o paciente, e que é de como foi o cuidado dele. Normalmente os pacientes se sentem, depois de um tratamento, aptos a falar não da parte técnica, mas da parte de como eles se sentiram. E empatia tem uma das coisas mais mencionadas normalmente são problemas de comunicação. Então, se você pegar os relatórios de pesquisa feito por hospitais, normalmente eles falam que um dos principais problemas, se você classificar, acaba sendo dificuldade de comunicação, de não ter entendido o que o profissional de saúde disse, ou não ter tido contato olho no olho, não ter tido uma abordagem humana. E isso tem tudo a ver com esse tema de empatia que a gente sempre pode melhorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente, deixe nos comentários aí sua experiência com empatia nos hospitais, se já foi bem atendido no hospital, não foi bem atendido, e o que você já lembrou a respeito de um mau ou de um bom relacionamento durante uma consulta, um bom atendimento, né? Um grande abraço e até mais.